Então, bem-vindos à School of Self. Hoje estamos aqui para apresentar esta nova formação que estamos a lançar, que se chama Wired to Connect, e a nossa formadora e a nossa autora também, da editora Self, é a Rossana Apolloni. Nós vamos trocar aqui alguma conversa acerca deste curso, acerca das vantagens que ele pode trazer para cada um de vocês. Era também de perceber um bocadinho os resultados que podemos ter depois de ter este curso, mas primeiro do que tudo, acho que era importante vocês conhecerem a Rossana, se calhar não tão bem como eu, mas pelo menos um bocadinho mais do que conhecem hoje e poderem perceber a mais-valia que ela pode trazer nesta matéria. E portanto eu, se calhar, sem grande introdução, para além de dizer que a Rossana é uma psicoterapeuta já com larga experiência, é uma autora com 3 livros publicados na editora Self, eu queria começar por convidar-te um bocadinho a falares-me do teu percurso até aqui. Não vai dar, obviamente, para falar de toda a tua história, mas perceber um bocadinho como é que a Rossana Apolloni vem ter, onde vem ter, e qual é que é a importância para ti sobre as conexões, porque isto é sobre conexões. Exato, olha, para já obrigada, Antónia, é sempre um prazer estar aqui contigo. Pois de facto o meu percurso é muito diversificado e seria agora uma longa conversa estar-te a contar tudo, mas eu acho que desde miúda que sempre tive esta curiosidade pela nossa natureza humana, portanto sempre fui muito aberta aos aspectos filosóficos, sabes, da existência. E por mero acaso, quando fui para a Itália, comecei a fazer psicoterapia enquanto cliente, e comecei a gostar tanto do percurso que depois da psicoterapia individual passei para de grupo e passei para seminários e workshops e cursos e por aí fora, e olha, e até hoje não parei, tendo tornado depois esta a minha profissão atual, mas era uma coisa que eu nunca sonhava, por exemplo, em miúda ser psicoterapeuta, nem pouco mais ou menos, portanto foi assim bastante orgânico. E pronto, olha, muito resumidamente. E já são muitos anos nesta área, não só também em atendimento, porque também, sim, não é? Eu não sei se estou a utilizar a melhor palavra do mundo, ótimo, mas em ótimo. Consultas também, sim, individuais, sim, mas também de grupo, que é uma área que tu gostas, sim, muito, e que há muitos anos que dás formação também em grupo, não é? Sim, eu gosto muito do trabalho de grupo. Eu acho que o trabalho de grupo é poderosíssimo porque nos revemos uns nos outros, sabes? Enquanto que a terapia individual é muito focada sobre o percurso de uma pessoa, mas na verdade há uma série de estímulos que não estão presentes numa terapia individual. E a terapia de grupo, pelo menos para mim, há terapeutas colegas que é exatamente o contrário, portanto acho que as duas áreas se complementam muito, mas é onde vêm muitos padrões ao de cima e também onde somos nutridos naquilo que mais precisamos, que é de facto a conexão, as relações humanas, não é? Portanto, dentro do grupo, eu gosto muito de fazer, quer seja psicoterapia de grupo, quer seja formações, porque depois também tem um lado que gosta muito de partilhar aquilo que vai aprendendo e de explicar ou de simplificar aquilo que às vezes são conceitos mais complexos. Porque pelo menos para mim, quando eu compreendo as coisas, tudo ganha outra perspectiva, outro sentido, mesmo no nosso percurso de crescimento pessoal, não é? Então também gosto muito desta vertente de formação e de escrita também, no fundo é outra forma de partilhar conteúdo que vou aprendendo. Esse mais isolado, sim, mais de dentro para fora. Há uma parte de mim muito ermita. Então, é engraçado que há uma parte muito ermita que me leva para a leitura, para o estudo e para a escrita. E depois há uma parte de mim também muito ligada às pessoas e muito a querer grupo, e a querer tribo, e a querer família, e a querer comunidade. Então, olha, é a forma como vou encontrando também na profissão de ir equilibrando estes dois mundos. E neste caminho, o que é que te levou mais para este lado? Porque esta formação em si tem uma componente, ou tem pelo menos uma fonte de informação que é a neurociência, sim, não é? Sim. Fala-me um bocadinho sobre esta conexão entre a neurociência e a utilidade disto para a área da psicoterapia. Olha, e para este curso em particular. Esta é uma ligação que me tem suscitado muito interesse e muita curiosidade, que é... nós, na verdade, somos seres animais, não é? Portanto, há toda uma biologia comum a todos os seres humanos, e eu diria até ao reino animal, que não podemos descartar quando nós falamos até de problemas ou de desafios que as pessoas estão a passar do ponto de vista psicológico.
E eu acho que ainda vivemos muito, agora já vejo a tendência a ser diferente, mas temos vivido muito segundo o paradigma cartesiano, em que olhamos até para o nosso ser e para a nossa existência em gavetas, não é? Porque a medicina olha para os órgãos humanos e para o seu funcionamento numa determinada perspectiva. A psicologia olha para o funcionamento da nossa mente numa determinada perspectiva. E o que a neurociência nos tem trazido muito é precisamente a interligação entre estes dois mundos, que não são dois mundos, na verdade é um só, que é a nossa mente está no nosso corpo, a nossa psique está no nosso corpo. Então, e quando eu falo em corpo, falo em sistema nervoso, falo em biologia, falo numa série de coisas em que nós funcionamos como funcionamos, não é por acaso, tem muito a ver com a infância que tivemos. Então, esta ligação entre, lá está, todas as nossas experiências de infância e o desenvolvimento do nosso sistema nervoso, de um ponto de vista biológico, é enorme, é enorme. Então, se calhar vale a pena olharmos para esta interligação de uma perspectiva, lá está, à luz da neurociência, não é? Nós na Self, nós já trocámos muitas conversas sobre estas coisas, mas sim, há muito tempo que vemos algumas coisas em livros e que lemos e aprendemos algumas coisas em livros que hoje eu vejo muito mais ser uma conversa mainstream, nomeadamente, sim, esta parte que tu estás a falar de já se compreender, sem que isto seja esotérico, já se compreender muito melhor hoje e aceitar-se de uma conversa já mais aberta, mais geral, a ideia de que muito daquilo que é físico, na verdade, tem origem psicológica, ou tem origem na parte... E vice-versa também, sim. E é giro ver hoje esta abertura. Eu acho que este papel vem um bocado... se calhar da dificuldade de nós termos sempre esta coisa das gavetas e não haver conexão, sim, e de faltar aqui uma disciplina de conexão que nos permita depois ver como é que A tem a ver com B, não é? Não irmos só a este médico ver isto, exatamente, e aquele médico ver aquilo, falta aqui uma disciplina que perceba sobre o todo. Tu achas que o Wire to Connect tem a ver com isto? Sim. Como é que tu definirias o Wire to Connect e o que é que achas que está por dentro Sim. Então, o Wire to Connect tem um subtítulo que é a teoria polivagal na prática. Pronto, e a teoria polivagal, que surgiu nos anos 80 por um grande homem, Stephen Porges, que, a meu ver, veio revolucionar um pouco todas estas áreas, não é? Não só da medicina, como também da psicologia, da psiquiatria, lá está. E então o que é que ele vem sobretudo mostrar? Que nós temos um nervo chamado nervo vago, que é o maior nervo do nosso corpo humano, portanto que começa no nosso cérebro e que é tipo a autoestrada do nosso corpo humano e que está ligado a praticamente todos os órgãos do nosso corpo. E este nervo vago está especificamente no sistema nervoso autónomo parasimpático, na ramificação parasimpática. Portanto, muito resumidamente, o nosso sistema nervoso autónomo tem a ver com a ideia do fight or flight, essa exatamente, coisa? Okay. Que funciona de forma autónoma, daí o seu nome, não é? E que se subdivide em sistema nervoso simpático, é aquilo que nos leva para a ativação, para o movimento, para tudo o que seja... É isso, a ativação. A ação. E o parasimpático, que é o oposto daquilo que nos leva para o descanso. E então, do ponto de vista estritamente biológico, nós verificamos que, por exemplo, para fazer a digestão, não é por acaso que nós, muitas vezes, depois de comer, nos vem a sonolência, nós precisamos do parasimpático. Então, o parasimpático entra em ação no seu trabalho para nos criar relaxamento suficiente no corpo para que a digestão seja feita da melhor forma possível. A mesma coisa para dormir, por exemplo, não é? E o contrário, que é quando nós nos levantamos da cama, quando nós fazemos aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia, é bom termos um sistema nervoso simpático que nos ajuda a fazer as ações que temos a fazer e também que faz com que os órgãos funcionem da maneira como funcionam. Então o que é que acontece? Nós hoje em dia vivemos vidas tão estressantes e tão atarefadas e sempre tanto no fazer, em que temos um sistema nervoso simpático muito estimulado
que depois não deixa que o parasimpático faça a sua função, e por isso é que depois à noite não conseguimos dormir, e por isso é que depois temos problemas digestivos, e por isso é que, enfim, temos aqui uma série de repercussões também biológicas, físicas, orgânicas. E o Porges o que é que vem dizer? Que este sistema nervoso parasimpático, nomeadamente o nervo vago, é como se fosse também um receptor, é como se fosse um tradutor, digamos assim, entre as experiências emocionais que vamos vivenciando e a informação que ele vai dando aos órgãos do nosso corpo. Então lá está, quando nós temos experiências, por exemplo, na infância, muito estressantes, isto vai moldando o nosso sistema nervoso. E a ramificação do parasimpático vai sofrendo alterações, da mesma maneira como o simpático, enfim, passam a não funcionar muito bem. Então, este nervo vago é responsável não só, estavas a falar de luta ou fuga, neste caso pelo congelamento, que é pelo colapso, que é quando a luta ou fuga deixam de estar disponíveis, nós vamos para o colapso e, portanto, deixamos de conseguir fazer frente às situações e ficamos mesmo num buraco negro interno em que perdemos energia para ir para a vida, de alguma forma. E a forma de estimular este nervo vago, ou a forma de pôr o nosso sistema nervoso a funcionar para que ele possa, enfim, proporcionar-nos o bem-estar, é através da conexão humana. Então, o vínculo e as relações humanas têm muito a ver com a funcionalidade deste nervo vago. É uma das funções deste nervo vago. E se este nervo vago está danificado, vamos dizer assim para simplificar, as nossas relações também sofrem as consequências, e ao termos relações que não são saudáveis ou que não são nutridoras, também não estamos a conseguir cuidar do nosso sistema nervoso. Portanto, na verdade, o que Stephen Porges vem dizer com esta teoria polivagal vem-nos não só mostrar um novo paradigma de funcionamento do sistema nervoso, mas vem também mostrar como é que as relações humanas, daí somos wired to connect, não é? Somos construídos para a conexão. Portanto, a ausência de relações humanas que nos descansam, porque nós temos imensas relações humanas que nos estressam, mas o que nós queremos é relações humanas que nos tranquilizem, que nos descansam. Então a ausência dessas relações, na verdade, pode nos provocar doença, não é? Porque não temos um sistema nervoso a funcionar como deve ser. Que é um bocado aquela ideia de alimentar as relações tóxicas e depois não alimentar as relações que são nutritivas, não é? Sem dúvida. Ou seja, no fundo isto é uma energia que trazemos para dentro de nós, de tudo o que se passa à nossa volta, e eu acho que isto não é esotérico, acho que isto é uma coisa que já toda a gente compreende. Sim, sim. A experiência do dia, desde que acordamos até que adormecemos, tem uma energia, não é? Quando as coisas nos começam a correr bem logo de manhã, nós ganhamos uma energia diferente para o resto do dia, não é? Claro. Assim como se tivermos pessoas à nossa volta que nos alimentam o lado positivo, acabam por ter um impacto em tudo o que acontece. Às vezes mesmo aquilo que é menos positivo ou que é negativo, acabamos por lhe dar um valor diferente se as coisas começarem bem, não é? Sem e então dúvida. tem um bocadinho a ver, pergunto eu, em modo de afirmação / pergunta, se tem um bocadinho a ver com esta nossa capacidade de funcionar melhor, a reconhecer estas coisas e a perceber de onde elas vêm, até com um lado aqui também científico, porque isto é fisiologia do corpo, não é? Sem dúvida. Isto não é uma sensação, isto é algo que é trazido como ciência, mas que se compreendermos como é que estas coisas funcionam, estamos um bocadinho mais preparados para depois aplicar no nosso dia e tirar melhor proveito disso. Sem dúvida. É isso? Eu acho que, pelo menos a mim, fez-me toda a diferença compreender, lá está, porque eu tenho um lado também que precisa de compreender as coisas, embora adoro tudo o que é esotérico e por aí, mas Mas tens que ver a aplicação. É só uma curiosidade, não é? Mas eu depois tenho que ver aqui Na prática e tenho que perceber e tenho que, de alguma maneira, parece que dá mais credibilidade quando as coisas são cientificamente ou neurologicamente explicadas. E, portanto, embora eu já
tivesse essa sensação, acho que todos nós temos, não é? Quando estamos com pessoas que nos agradam, ficamos mais bem dispostos, é normal. Mas ok, mas isto tem mesmo uma explicação fisiológica e científica, não é assim, não é só sensação, como tu dizes, ou não é só esoterismo, não é só energia, não é? Só que tu trouxeste aí uma questão importante, que é, por um lado, a capacidade, sim, de compreendermos tudo isto. Agora, e este é o desafio da formação, de certa maneira, que é como é que nos podemos abrir à capacidade de vivenciar tudo isto. E porquê é que é difícil vivenciar? Porque se na nossa infância, e eu diria que mais de 50% à vontade da população sofre disto, que é vínculos inseguros, um estilo de vinculação insegura, não é? De ansiedade ou de evitação ou o que for. Portanto, se nós na infância tivemos um registro, gravámos no nosso sistema nervoso que as nossas relações mais próximas são também relações ameaçadoras, porque lá está, porque na nossa geração, pelo menos, nós tínhamos que ter muito respeitinho pelos pais, não é? Tínhamos medo dos nossos pais, e portanto, em geral, e portanto, por muito que isto tenha trazido também coisas boas, mas também nos ajudou a desenvolver um sistema nervoso, se calhar, e estou eu a colocar como hipótese, como é óbvio, por exemplo, com medo da autoridade, não é? Então, porquê? Porque as nossas figuras de referência, os vínculos mais próximos, podem ter sido pessoas que incutiram medo no nosso sistema. Ou quem diz isto, diz violência, por exemplo, abuso, violência, negligência emocional. A nossa tendência é sempre para irmos para o que nos é familiar. Então, abrirmos-nos a algo novo, que é como é que eu me posso abrir a relações nutridoras se eu nem sequer sei o que isso é. Se a minha experiência de vida é relacionar-me com pessoas que me provocam mal-estar, que me provocam medo, que me diminuem como pessoa, estás a ver? Então, eu acho que é aqui que a coisa se torna muito interessante. Por um lado dolorosa, pode ser, não é? Porque, pelo menos falando por mim, quando me apercebi que se calhar a minha atração por pessoas problemáticas tinha a ver com a minha infância e com o meu sistema nervoso, caramba, porquê? Porque o nosso sistema nervoso fica excitado quando encontra algo que lhe é familiar, não é? Pelo contrário, quando nós nos deparamos com pessoas super queridas e amorosas, se esse não é o nosso registro habitual, nós tendemos a rejeitar, a não gostar daquilo. E não é não gostar, porque todos nós precisamos de pessoas amorosas e queridas. A questão é que o nosso sistema nervoso não está habituado a vibrar, a funcionar, funcionar com aquela energia. Então, por um lado pode ser assustador, que é agora como é que eu faço, por outro lado todo o mundo que se abre para aprender uma nova forma de nos relacionarmos, não é? De estarmos com os outros. Eu não sei se tu não respondeste à minha próxima pergunta agora no final, que era o que é que as pessoas podem esperar, como é óbvio, ninguém faz fórmulas mágicas e ninguém vira a vida para o positivo de um dia para o outro, mas o que é que tu achas que uma pessoa razoavelmente pode esperar descobrir e até transformar em si no processo desta formação, desta mentoria? Olha, para já eu acho que ganhar mais autoconsciência sobre o seu próprio funcionamento, porque apesar de ser uma formação que fala sobre a fisiologia do ser humano, há muitos exercícios que são focados na individualidade de cada um, portanto também ganharmos consciência, ok, como é que eu funciono? Porquê é que eu funciono assim? Porquê é que eu reajo de determinada maneira a certos estímulos e se calhar o meu vizinho do lado reage de maneira completamente diferente? Porquê é que isto para mim é ameaçador e para o outro nem por isso? É tranquilo. Então, percebermos que apesar de partilharmos todos uma fisiologia comum, ao mesmo tempo cada um de nós tem especificidades muito únicas. Portanto, ganhar mais autoconhecimento sobre si próprio, ganhar autoconhecimento sobre, lá está, como é que o ser humano funciona em geral, ou seja, não sou só eu, há aqui qualquer coisa comum a todos nós. Ganhar também ferramentas, porque este é uma formação também prática, bastante prática. Ganhar ferramentas que podem ajudar o nosso sistema nervoso, ou seja, como é que nós nos podemos ajudar a nós próprios a abrir-nos mais para a vida em segurança.
porque uma das coisas que o trauma também nos traz, e todos nós temos os nossos traumas, não é preciso ter assim grande... Há traumas de desenvolvimento inerentes à natureza humana, é a tendência para podermos, lá está, enganchar facilmente em ameaça, sem darmos por isso, sem darmos... Até a questão das relações tóxicas, quando quem está dentro não a vê como tóxica, não é? Então, como é que nós podemos ganhar mais discernimento e como é que nos podemos abrir em doses homeopáticas, porque o ser humano funciona, pela minha experiência e por aquilo que eu vejo à minha volta, as mudanças profundas e duradouras acontecem de forma muito lenta, devagar. Se eu demorei 40 ou 50 anos para ser como sou agora, imagina, quer dizer, não é assim, como tu dizias, não é? Que vamos mudar tudo. E depois, sobretudo, que eu acho que é também uma das bases desta formação, é podermos sentir o que é a verdadeira conexão. Conexão uns com os outros, conexão... Não basta ter uma relação, não basta conhecer alguém, não é? Então, onde é que a conexão verdadeiramente acontece? O grande benefício está depois noutra coisa, não é? Mais específica, se calhar mais profunda. Sim, sem dúvida. Eu acho que há uma parte também interessante em tudo isto, que é, tudo bem, não se pode esperar uma transformação imediata na nossa vida, até porque isso também não era desejável, depois não sabíamos lidar com a nova vida, não é? Exatamente. Íamos criar outro problema. Exatamente. Mas é esta ideia de trazer uma lógica para aquilo que não nos é tão familiar ou que nos é difícil, e quando trazemos uma lógica, há logo aqui uma paz que eu acho que é significativa, não é? Já percebi como é que estas coisas funcionam. E agora, cada vez que eu fizer um bocado assim, isto acontece assim. É um bocado como aprender a conduzir, não é? Como aprender a navegar um barco, ou a navegar alguma coisa, a navegar a vida aqui. Sem dúvida, ou as relações, sem não é? dúvida. É trazer essa lógica com o corpo, com a experiência corporal. E quando eu falo em experiência corporal, é simplesmente estarmos em contacto com as nossas sensações e com as nossas emoções. Saber ouvir, é isso que se fala quando se diz saber ouvir o corpo. Exatamente. Saber ouvir o corpo é saber, sabes, por exemplo, o facto de eu estar aqui contigo agora, eu estou a ter sensações, lá está, que me fazem sorrir, que me fazem abrir, que me fazem, sabes, se eu estivesse com outra pessoa, não sei como é que seria, mas... a empatia que existe entre nós, a conexão que existe entre nós faz com que eu esteja de uma determinada maneira e que eu tenha uma capacidade de expor e de falar que se calhar se fosse outra pessoa poderia não ter, estás a ver? Então isto é que eu acho que é tão interessante, portanto podermos integrar a lógica, assim, esta compreensão de uma forma muito mais simples do que aquela que os neurocientistas usam entre eles, não é? Portanto, com um jergue diferente, como é óbvio, e ao mesmo tempo trazermos a nós próprios, não é? E podermos ouvir o nosso corpo e perceber, de facto o meu sistema nervoso funciona assim, o que é que eu estou a sentir neste momento perante este estímulo que eu estou a ter, não é? Portanto, é um bocadinho acordar um pouco também esta ferramenta brutal que é o nosso corpo para integrar a experiência. Muito bem. Tenho mais uma questão, Diz. que é agora na prática. A pessoa está a ver isto e até acha interessante. Sim. Como é que vai ser esta viagem? Como é que está montado o curso? Não é? Nós temos as aulas gravadas, elas estão na plataforma, mas existem aulas que são puramente de mentoria e de contacto contigo, que são intercaladas com uma lógica dentro de... Conforme o currículo vai avançando, existem aulas que estão marcadas e que são presenciais contigo ao vivo. Sim. O que é que as pessoas podem esperar dessa parte, dessa interação e da Rossana nessa interação? O que é que vão experienciar aí? Eu acho que... ou seja, por um lado apetece-me dizer-te, não sei muito bem, vamos ver o que é que acontece. Não, porque eu gosto de trazer um lado da espontaneidade também, não é? Que eu gosto muito de sentir as pessoas, gosto muito de perceber quem é que está no grupo, quem é que está comigo, até porque há formações que eu vou construindo à medida que vou estando com as pessoas, não é por falta de preparação ou de plano, até porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito estruturadinha e muito planeada, mas também tenho vindo a fazer esta aprendizagem, não é? Que é, como é que é estar com estas pessoas? Como é que é estar com este grupo? O que é que estas pessoas estão a precisar? Então, aquilo que a grande mais-valia, digamos assim, da minha presença é trazer aquilo que um livro não traz, é trazer aquilo que a gravação não traz, em que estou a explicar toda a parte mais teórica e de estimulação ou de convite para exercícios,
que é no fundo eu própria, não é? E depois a partir daí também, enfim, poder responder a questões sem dúvida, mas poder trabalhar sobretudo ou nutrir esta parte da ajuste. conexão, É quando o humana. alfaiate vai lá ajustar o fato à Exato, medida da pessoa exato. E entrega o que falta, não é? Sim. Relativamente à teoria, não é? Porque Sim. temos as aulas, temos a teoria, temos exercícios também para Exatamente. praticarem autonomamente e depois também têm a oportunidade de cruzar, mas o meu caso é muito específico e preciso de perceber melhor esta parte, não é? E podermos criar um ambiente seguro, lá está, que é o que é que isto é, não é? Podermos sentir o mais seguros possível para podermos também criar espaços de partilha, porque nestes temas às vezes as partilhas são de facto muito íntimas e chegam a ser às vezes partilhas que nunca fizemos com ninguém, até porque se calhar nem nunca pensámos que aquilo poderia ser uma questão, não é? E portanto criar este ambiente seguro onde possamos trabalhar a conexão mesmo, não é? Acho que isso é o mais importante. Então, se tu pudesses puxar assim, existe algum tipo de exercício ou alguma dinâmica que tu aches, ou que tu gostas mais, ou que tu aches que é mais engraçada de partilhar e que quisesses partilhar aqui? Agora apanhaste-me desprevenida. Olha, sei lá. Alguma provocação, alguma coisa que seja... Uma coisa muito simples, que por acaso online até funciona bastante melhor do que... Não é funciona bastante melhor, é menos difícil, pela minha experiência, é menos difícil online do que presencial, que é, por exemplo, o contacto ocular. Nós podemos estar a olhar para outra pessoa em silêncio, por exemplo. Isto é muito poderoso. E é tão difícil que há pessoas que nem sequer conseguem olhar umas para as outras enquanto falam, muito menos, por exemplo, em silêncio, não é? Mas pode-se falar imenso e tu perceberes o meu estado sem eu estar a dizer uma palavra, por exemplo, não é? Então, podermos despertar os nossos sentidos, que não seja só a falar e a mente a trabalhar, sabes? Podemos despertar para o que é que eu estou a sentir quando eu olho para ti. Não é? Então, por exemplo, é curioso porque no online acaba por ser menos difícil porque, por exemplo, as pessoas não sabem quem é que está a olhar para quem, não é? Por exemplo, é um exercício interessantíssimo de se fazer. Isso é giro, por nunca tinha pensado dessa maneira. Sim. Então, eu acho que já deixámos aqui uma boa amostra do que é que podemos contar no curso. Queres deixar alguma mensagem para os alunos, especialmente, diretamente, sobre o teu curso? Ou vamos deixá-los experienciar? Olha, o que é que eu posso dizer? Eu acho que se tiverem um mínimo de curiosidade de se conhecerem, por um lado, eu sei que tenho notado muito isto, não é? Que há este misto de curiosidade e medo. Porque nós também, lá está, o familiar dá-nos segurança, não é? Sabemos, e portanto, se eu venho a conhecer mais coisas sobre mim, o que é que eu posso descobrir sobre mim, não é? Então, pode dar medo. Então, aquilo que eu sugiro é que se a curiosidade conseguir ser superior ao medo, vale a pena. Vale mesmo a pena. E eu acho que é isto. Sim. Deixamos esta mensagem. Se a vossa curiosidade for superior ao medo, tem esta formação com a Rossana aqui disponível, que é o Wired to Connect, e que basicamente é uma descoberta de dentro para fora, que por dentro nos ajuda a conhecer-nos melhor, por forma a funcionarmos melhor com os outros, e eu acho que isto não há a quem não se aplique. Portanto, sem dúvida. Vemo-nos se calhar no curso, ou pelo menos veem a Rossana no curso. Obrigada, António. Até breve. Obrigado, Rossana. Obrigado.